O filme V for Vendetta se passa num futuro distópico na Europa, no final da década de 2020, em uma Inglaterra que sofre um regime autoritário que se assemelha muito com o fascismo, tendo um líder autoritário chamado Adam Sutler, o mesmo sendo extremamente opressor. Neste mundo distópico, apresentado logo no começo do filme, é dado por conta de uma guerra que aconteceu e a Europa que foi assolada por uma pandemia que matou milhares de pessoas. No contexto fraco que a Inglaterra estava passando, o partido autoritário de Schuttler, o Fogo Nórdico, que acreditava em quase que uma supremacia branca, ganhou poder graças ao medo e das ameaças. Com esse poder, conseguiu manter um governo controlador e rígido. O filme nos apresenta a personagem Eve junto com o sistema desse governo. Ao passar pelas ruas de noite, Eve escuta o toque de recolher e é abordada por dois policiais governamentais. Os mesmos ameaçam ela de violência sexual, até que V aparece para salvar ela. Até então, o filme não passa de uma obra com referência heróica ao Zorro, um justiceiro mascarado em um meio distópico, tentando reconciliar isso. O prédio do parlamento é explodido, os noticiários anunciam que foi uma demolição programada, mas V assume que foi ele. A Inglaterra era comandada por um grupo intitulado Cabeça, com algumas divisões: o olho, as câmeras de segurança, o ouvido, escutas telefônicas e afins, o nariz, que era a divisão que cuidava de investigações, e a divisão dos dedos, os policiais. A boca também era uma divisão onde dali saía a voz do destino. A voz do destino, ela controlava todos os noticiários e tudo. Ao ver levar a Eve para a Galeria das Sombras, o esconderijo de V, um lugar cheio de arte, música, livros e afins, lá descobrimos os ideais e os motivos de V. Ele tem um plano muito bem estruturado para derrubar o governo corrupto e expor seus governantes. Ele quer dar o poder de volta ao povo, ele queria a liberdade e a justiça, mas para isso ele faria de tudo. Ele não se importa se precisar destruir para reconstruir, matar para salvar. Para ele, os fins justificavam os meios. Nas próximas fases do plano de V, ele rapta a voz da justiça, explode o símbolo da justiça no meio. No meio desses acontecimentos, descobrimos que ele foi mantido num campo de concentração, antes dele se tornar o V, e então no meio desses acontecimentos descobrimos que ele foi mantido em um campo de concentração. Então, depois disso, ele vai caçar todos que trabalhavam lá de alguma forma, nesse campo de concentração. Nós descobrimos após um dos assassinatos de uma doutora que trabalhou nesse campo de concentração, que Vi passou por muitos testes com essa mesma doutora, fazendo ele enlouquecer. O homem que hoje ele é por culpa dela. Os assassinatos já vinham acontecendo há 4 anos, no mínimo, já que grande parte dos trabalhadores do campo já estavam mortos. Tudo isso não se passava de uma vingança. Vi foi o único sobrevivente por culpa dos experimentos de Larkhill. Vi invade a sede da TV com uma bomba acoplada em seu corpo. Ele força que transmitam um vídeo. Esse vídeo, V pede para que a população faça algo contra esse governo. Que se levante, então ele dá 2 anos para a população fazer algo contra, senão ele mesmo vai fazer. A Eve, enquanto isso, ela tem um pequeno romance com um dos governantes. Logo depois ela é raptada, aprisionada e torturada. Eles queriam informações sobre o Vi. Na cela que ela estava, ela encontra uma carta antiga de uma prisioneira que ali estava. Era uma homossexual que foi caçada durante a guerra e só queria ver seu grande amor. Os oficiais ficam interrogando a Ivy até o ponto que pedirem que ela assuma a morte de Vi, as mortes que o Vi causou. Ela nega o ato até o último, então a mesma é sentenciada à morte. Quando ela está indo ser fuzilada, os guardas pedem novamente para que ela assuma, mas a mesma fala que já não tem medo da morte. Quando ela fala isso, o guarda fala que ela está liberada
E ao sair da cela, ela vê os oficiais, e são todos bonecos. Era tudo falso. E ao sair do lugar, ela se encontra na Galeria das Sombras. Vi tinha feito tudo isso pra ela. Tinha feito tudo isso com ela. Quando o Eve confronta, ele explica que ele fez tudo isso para mostrar o quão podre era a vida, para mostrar como é a vida, e para que ela enxergue com os próprios olhos que uma mudança precisava ser feita. Um ano se passa e Vi destrói a torre de comunicação e a torre dos correios de Londres, assim destruindo o olho e o ouvido, instaurando o caos. As pessoas se instauraram num pequeno anarquismo e V fala que depois do caos vem a ordem, onde a população se autolidera. Um dos, um dos oficiais do partido começa a forçar testes em si mesmo com LSD para pensar como V. Ele caminha pelas ruas e então encontra a estação de metrô abandonada. Lá se encontra um vagão cheio de rosas e nele está V. O oficial tenta atirar no V e o mesmo fala que ideias são a prova de bala e só sai andando da estação. Com um rastro de sangue, o oficial comemora achando que feriu letalmente o V. Com a morte de Adam Sandler, vemos que V não só matou fisicamente, mas sim matou as ideias do governo. V chega quase morto em frente a Eve e passa a tocha, como se agora ela tivesse que seguir o legado de V. Ele pede um funeral viking onde o corpo é totalmente queimado. Então Eve veste as vestes de V e vai à frente da população falando que ele não morreu e que agora é a hora de se rebelar. Assim começando uma nova manifestação e se instaurando um anarquismo completo. O funeral viking que V pediu era que seu corpo, no vagão das rosas, com explosivos, já que aquela linha abandonada dava para a linha principal. Assim tudo iria destruir, fazendo com que a Londres pudesse se reconstruir das suas cinzas. Com a explosão, foi isso. Esse é o filme V de Vingança. O livro A Desobediência Civil de Henry David Thoreau foi escrito em 1849 e é atemporal. A obra alcança um caráter atual ao criticar o governo e os pontos que o relacionam, como, por exemplo, qual é a função do governo, a questão da maioria e da minoria numa sociedade, a escravidão, o voto na sociedade, a autoridade dos juízes, o treinamento dos soldados e a imprensa, que quase sempre é corrupta. O autor defende que a consciência deve estar acima da sociedade e que, para o Estado, os que agem com consciência são considerados inimigos. Ele defende também que não cumprir uma lei injusta e sofrer as consequências não é tão desagradável quanto cumprir, sabendo que ela causa um mal muito maior. Ele diz que o Estado nunca vai ser realmente livre se não reconhecer o indivíduo como um poder mais elevado e independente, e a desobediência civil, pacífica e constante é essencial para esse reconhecimento e para uma sociedade justa. Thoreau reconhece a necessidade de Estado e política, mas não deixa de destacar o quanto a política ainda deve e pode contribuir para o bom funcionamento da sociedade. E por fim, a exigência do autor não é que se faça um milagre de se criar uma consciência coletiva, mas sim que isso possa ser apresentado para todo mundo, ao menos de maneira igual. Eu vou trazer o filme V de Vingança para a realidade. Para a gente conseguir analisar isso, a gente tem que ter noção da base do filme. O filme conta a história de um personagem chamado V, cujo foi torturado em campos de concentração e também está trazendo a questão de um regime totalitário que está acontecendo na Inglaterra. Sabendo dessas duas coisas do filme, a gente vai conseguir analisar e trazer para a realidade, então para a vida real. Primeiro a gente vai falar a respeito do regime totalitário. O regime totalitário é algo que a gente conhece muito bem, pois várias vezes o ser humano já passou por isso. A gente pode falar um dos casos recentes, não tanto assim, mas não é uma coisa distante, ao meu ver, que é a Segunda Guerra Mundial, que teve fim em 1945, ou seja, há 55 anos atrás, que várias pessoas foram mortas por serem diferentes e pensarem diferente. E isso que o regime totalitário traz. Ele traz o poder
que ele impõe nas pessoas a partir do medo. As pessoas não pensam diferente porque elas têm medo de sofrer com a consequência. Se a gente está falando de regime totalitário, automaticamente a gente fala de discriminação. Se tu pensar diferente ou ser diferente, causa uma discriminação. E assim a gente consegue trazer uma coisa que é mais atual ainda, que foi o Apartheid, que teve fim em 1994. Então, ele teve um fim há 26 anos atrás. Entretanto, o racismo é algo que existe até hoje. Essa discriminação pelas pessoas. E o filme traz uma questão de discriminação com as pessoas que são homossexuais. Então, em um determinado momento do filme, ele retrata a história de um casal de mulheres que foram perseguidas e mortas, porque o regime totalitário não aceitava mais esse tipo de coisa. Então, qualquer homossexual foi perseguido e mais tarde morto por ser diferente e por não ser aceito mais. Quando a gente fala a respeito dessas pessoas que não são aceitas pelo que elas são, a gente fala sobre livre-arbítrio, que é algo que é corrompido em um regime totalitário. Então, a gente vê uma coisa dessa que está presente na nossa vida, que, por exemplo, é uma ditadura, o regime que ocorre na Coreia do Norte. As pessoas estão lá e muitas coisas elas não podem fazer porque não é permitido. São coisas que aqui a gente vê como normal, lá é extremamente errado. E o filme traz essa questão do regime totalitário e do medo que ele coloca, que as pessoas elas acabam não se manifestando contra nada. Claro que existem pessoas que estão confortáveis, pois não são afetadas, mas também há pessoas que querem mudança, mas não podem conseguir ela, porque elas serão mortas. Então, o regime totalitário, como já dito, ele funciona pondo medo nas pessoas. E quando a gente fala das pessoas que não fazem nada, a gente pode pensar em pessoas que não votam, por exemplo. A pessoa que vai lá e vota em branco. Ela tem a oportunidade de fazer uma mudança, mas ela não faz por uma opção dela. Ela simplesmente ignora, o que é algo muito triste, porque a partir do momento que tu não vota e vota nulo, tu tá acabando com... tá gerando um problema não só para ti, mas também para diversas outras pessoas, porque todos nós temos uma influência em quem é o presidente ou o governador, ou seja, quem for o político. E a última coisa que eu acho interessante ressaltar, que o V ao final do filme e ao decorrer do filme também, ele se torna uma figura extremamente importante para aquela revolta, um líder. E isso é uma coisa que existe na maioria das revoltas que existiram, que todas têm um líder, uma pessoa na qual eles se inspiram. E o V é isso. Ele é uma pessoa que conseguiu mover grande parte da população para uma revolta, para atrair algo melhor. E outra coisa que o filme traz é a mudança começa em mim, depois em você e depois em todos. Então a mudança começou no Vi, depois foi em outra personagem, depois foi em toda a população. Então é uma revolta completa, é uma desobediência civil. O filme utiliza metáforas para descrever o regime totalitário e um dos pontos principais da atuação de V é a invasão do sistema de computadores de vigilância do governo totalitário. Enquanto em seu livro, Thoreau afirma que a desobediência é o único caminho a ser tomado quando as leis existentes são injustas e quando as ações do Estado levam o homem a cometer ou ser conivente com ações inadequadas. O filme prega a não aceitação de sistemas de governos baseados na tirania, opressão e tentativas ditatoriais de conduzir o povo, sem que ele assim aprove ou aceite. Thoreau dizia que não seria preciso lutar fisicamente contra um governo ou sistema político caracterizado pelo autoritarismo ou pela opressão, seria suficiente e efetivo que
a população não apoiasse o sistema e que também não permitisse que o governo apoiasse os movimentos populacionais. No caso do filme, uma multidão de vez desfila pelas ruas de Londres em uma passeata organizada e pacífica.